Oi, Natália. Você está mutada, não estou te ouvindo. Você quer que eu comece? Faz que sim. Se você quiser que eu comece, faz assim. Você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Fala aí para mim, que eu não estou ouvindo a Natália. A gente está te ouvindo, mas a Natália não. A Natália... Ela estava no trânsito, pode ter caído. Eu mandei mensagem nos grupos para o pessoal entrar, mas a Natália já está gravando. Aí qualquer coisa, conforme for, o pessoal vai entrando e qualquer coisa vai assistindo a gravação depois. Verdade. Letícia, eu já gostei de você só porque seu nome é Letícia, porque é o nome da minha filha. Então, o nome da minha mãe, a minha mãe escolheu também. Então, tá. Então, você... amiga que tinha uma filha Letícia e ela ficou apaixonada pela Letícia. Ah, que legal! Era o nome da minha boneca. Bom, então eu vou começar. Eu me chamo Julia Tu, vocês já viram a apresentação aí que a Natália colocou. Eu trabalho com consultoria de imagem e estilo, mas de uma maneira bem diferente, tá? Antes de mais nada, se vocês ouvirem barulho, é um cachorrinho pequenininho que eu inventei de adotar. Então, hoje eu estou sozinha, estou sem filho, sem marido, sem pai, mas ele está fazendo uma bagunça aqui em volta de mim. Então, se tiver uma confusãozinha, é ele que está fazendo, tá? Bom, estou muito feliz com o convite de estar aqui com vocês. Agradecer a Natália e a todo mundo que está aqui nesse momento, ou você que está vendo essa gravação depois. O objetivo da minha vinda aqui hoje é falar um pouco para vocês como que a consultoria de imagem, né, como que a imagem pode contribuir para vocês nessa caminhada que vocês estão começando a trilhar, não sei qual momento, mas depois profissionalmente aí. Tá bom? Então, eu gostaria de falar um pouco como que a gente pensa a imagem, né? O que eu venho falar aqui não é sobre a roupa tal, a roupa isso, a roupa aquilo, tá? O que a gente tem que pensar é qual é a sua intenção. Quando você se veste, qual é a sua intenção? Da mesma maneira que quando você vai fazer um texto, ou um vídeo, uma reportagem, né? Você vai pensar qual é a informação que você quer passar através desse meio que você escolheu, que pode ser né, o vídeo visualmente ou por escrito. Qual é a intenção dessa informação que você vai passar, né? É informar, é alertar, qual é motivar, né? Então, tem toda essa questão da informação, qual o objetivo da informação. Na imagem, a gente também tem que pensar dessa forma. Então, qual é a intenção que você tem para passar aqui, né? Então, hoje, quando eu me preparei para vir aqui falar com vocês, eu pensei uma série de coisas que, inclusive, vão me ajudar quando a gente estiver conversando, para eu dar como exemplo, tá? Então, antes de mais nada, eu queria que vocês imaginassem vocês indo ao supermercado, tá? Então, imagina lá vocês na frente de uma gôndola com um monte de produtos e aí tem um produto específico que você já conhece, tá? Vou pensar aqui o leite. A caixa de leite Tetra Pak, né? Tem aí muita gente falando que tem uns negocinhos embaixo, que tem que ficar olhando. Não vamos levar isso em consideração. Mas olhando aquelas caixas ali, o que tem dentro é exatamente igual. Então, você já escolheu aquela marca X, por exemplo, um LG ou um Ninho. Você já conhece aquela marca, você já conhece o que tem dentro e lá na prateleira são todos iguais. Teoricamente, são exatamente iguais. Quando você começa a pegar os leites, as caixas de leite,
Você pegou uma, colocou no carrinho. Pegou outra, colocou no carrinho. Quando você pega uma amassadinha, o que você faz? Grande maioria das vezes, se a gente pega uma amassadinha, mas tem outra direitinha, a gente troca. Isso é um exemplo de que a imagem não estando tão legal assim, ela importa. Um produto que você conhece, um conteúdo que você já sabe qual é, igual estando amassado ou não tem diferença nenhuma, e você vai e troca. Agora vamos imaginar um outro tipo de produto. Você está lá passeando e aí é tudo pensado para a gente parar para observar e de repente comprar o que a gente nem estava imaginando. E aí você pensa, olha, não peguei o molho de tomate. Nossa, não sei escolher massa de molho de tomate. Como é que eu vou escolher aqui? E aí, qual molho de tomate você vai escolher, por exemplo? Você olha aquele monte de molho de tomate, aí tem um sachê, aí tem a latinha, aí tem a caixinha, aí tem até os mais chiques, que são uma garrafa desse tamanho, mais ou menos assim. Olha ele fazendo barulho. Que são de vidro e tudo. Como que você vai escolher? Possivelmente, você vai pensar na sua faixa de preço. Depois, você vai imaginar o que você vai usar. Então, de repente, vou comprar um extrato de tomate, ou vou comprar um suco de tomate, um pomodoro, né? Aquele mais grossinho, ou pode ser um molho. Você vai considerar uma série de coisas para decidir qual que você vai pegar. E uma delas é o rótulo. Você tem pouco tempo para pegar, você vai olhar o rótulo, qual que parece ter melhor qualidade e qual que tem uma qualidade mais ou menos. Você vai rapidamente identificar aquilo ali e você vai decidir. Já imaginou agora você comprar um bolo? Tô com vontade de comer um bolo de cenoura. Não sei fazer bolo de cenoura. Aí você já imagina um bolo daquele com aquela calda de chocolate bem deliciosa. E aí você entra na internet e você vê lá uma série de Instagrams de pessoas que vendem bolo. Quando esse bolo chega na sua casa, você tem uma imaginação. Você não conhece ainda o conteúdo. E aí você imagina de que esse bolo precisa estar bem embalado. Então, ele primeiro precisa parecer bom, para depois você provar e você entender que é bom. Agora, pensa bem. Imagina uma comida boa que sua avó faça ou que sua mãe faça, que você já conheça, que seja a sua comida preferida. Ela precisa ter uma embalagem? Não. Ela pode vir embalada assim, ó, naquele... Às vezes a gente vai no aniversário, a gente já sabe que tá gostoso aquele bolo, e posso levar um pedacinho, amiga? Você embala aquele bolo, bota dentro do copo descartável, bota com um papel, um guardanapo em cima, e para você tá tudo bem, porque você já tem certeza que é gostoso, e você quer levar esse conteúdo. Não importa a embalagem. Então, perceberam as comparações que eu fiz? No primeiro momento, o conteúdo era igual. Você já conhecia o conteúdo e não fazia diferença a embalagem estando amassada ou não. Você já sabia qual era o produto que você ia comprar, você já conhecia o conteúdo, mas mesmo assim você quis trocar a embalagem. No segundo exemplo, você não conhecia, não sabia, não tinha decidido qual era o produto que você levaria. E possivelmente você não conhecia os conteúdos, mas você levou isso em consideração as suas preferências, o seu background, o que você tem de experiência, para escolher o que você achava melhor, o que se adequava para você. E você escolheu isso somente pela embalagem. E no terceiro momento, você já conhecia o conteúdo,
e para você não importou a embalagem. Então, é isso a primeira coisa que a gente tem que jogar por terra. Consultoria de imagem, pensar na sua imagem, não é algo supérfluo. Porque se você não pensa na sua imagem, você fecha portas. Você só vai conseguir passar a sua informação, passar o seu conteúdo, permitir que a pessoa te conheça a partir do momento que ela compre a sua embalagem. Então, essa embalagem, que é a sua imagem, precisa ser intencionada a chegar a essas pessoas que você quer conhecer, a essas pessoas que você quer alcançar. Por isso, ela precisa ser modulada, ou seja, você precisa ter consciência de elementos da linguagem não verbal e entender qual é o ambiente que você vai, para quem você vai estar aparecendo, né? Aonde você estará, qual é o contexto, qual é o porquê de você estar ali e o que você quer trazer. Quando a gente fala em televisão, quando a gente fala em empresa, a gente também tem a questão do dress code, que é o código do vestir, que vem falando sobre vai estar de terno ou não, as mulheres podem estar de saia ou não, podem estar de sandália ou não. Então, uma série de coisas que a gente vê isso todos os dias, por exemplo, nos telejornais. Mas, mesmo dentro desse dress code, a gente tem coisas que vão nos trazer elementos para a gente passar a imagem que a gente quer. Então, por exemplo, a gente pensa que a comunicação, né, o conteúdo que você traz, ela é apenas 3% da comunicação. Isso aqui que a gente está fazendo, né, vocês estão me vendo, vocês estão ouvindo o que eu estou falando, então é importante vocês verem o meu tom de voz, o meu ritmo de fala, as palavras que eu escolho, o gestual que eu estou fazendo, né? A maneira como eu faço assim na hora de falar, o meu próprio visual, a minha imagem, isso tudo está contando para a imagem. O que eu estou passando para vocês de conteúdo podia estar simplesmente escrito em um texto. E aí ia ser de uma outra forma a compreensão. Da mesma maneira que se as câmeras todas estivessem abertas, a minha comunicação ia estar sendo influenciada pela imagem de vocês. Eu ia estar vendo qual é o tipo de cada pessoa, se vocês estão concordando com a cabeça ou não, né? Então, aí vocês estão me dando mais ou menos uma sensação como é o telejornalismo também. Então, toda a nossa imagem, todo esse resto que eu estou te falando aqui, de vocês estarem vendo, gesticulando, falando, o vocabulário que eu estou usando, toda essa oratória e a minha imagem, isso está falando 97%. O conteúdo, o meu texto, é só 3%. Então, por isso que a gente tem que pensar no nosso visual, que é a nossa linguagem não verbal, a linguagem oculta, comunicação não verbal, né? Que ela pode levar em consideração, ela tem elementos que vamos trazer. E aí que vem eu trazer alguns elementos para você, que eu sugiro, quem gosta aí de anotar, já anotar uma coisa ou outra, que é por aí que a gente começa a tomar consciência, tá? Primeira coisa, linhas. Linhas. Nós temos linhas retas, né, como a minha blusa aqui. Temos linhas envezadas, como o meu óculos. Temos linhas arredondadas, como o meu colar e o meu anel. Tá? O que cada uma delas faz? Aí, gente, vocês dominando isso aqui que eu vou falar agora, isso já vai ajudar um tantão para vocês. Primeiro, as linhas retas. Linhas retas, pessoas que são lineares,
né? Uma linha reta é a menor distância entre dois pontos. Então, são pessoas... quando você bota algo reto, uma linha reta, você está trazendo algo que é pragmático, que não muda, é algo direto, objetivo, que não tem subjetividade, ok? Que é aquilo, firme. Aonde nós vemos muitas linhas retas, a gente vê muitas linhas na questão toda das Forças Armadas, né? Marinha, Aeronáutica, Exército, o próprio ambiente é todo feito dessa forma. Por quê? Porque para o militar é preto no branco. É aquilo que está escrito ou não é. Não tem nenhuma nuance. Tá? Falando em nuances, vamos para as linhas envesadas. O que uma linha envesada ou uma geografia fala? Criatividade, dinamismo, né? Então, quando eu coloquei, por exemplo, esse óculos, eu pensei nisso, eu quis trazer a criatividade para a minha imagem, que é uma característica forte minha. Então, uma linha envesada, ela é um movimento, ela traz movimento. Então, você está comunicando movimento, tá? Uma linha arredondada, lembra o colo de mãe, lembra o útero, lembra o seio. Então, são formas arredondadas, são de pessoas acolhedoras, né? Os olhinhos das crianças, olhinho do gatinho de botas no Shrek, por exemplo, é bem arredondado. A gente tem vontade de pegar no colo. Então, são formas que trazem mais empatia para a sua imagem, por exemplo, né? Maior acolhimento. Então, essas formas que eu trouxe aqui, por exemplo, como é que eu usei no meu look de hoje? Eu sou uma pessoa que falo alto, falo firme, eu tenho 1,76 m, vocês não estão me vendo em pé, mas eu sou uma pessoa alta, esguia, sou magra, alta. Então, eu precisei diminuir a minha autoridade. E aí, eu tenho usado mais acessórios redondos. O meu brinco é uma bola, o meu anel é redondo, o meu colar é bola, redondo. Mas eu quero trazer também a minha criatividade. Então, tá aqui no óculos. Ah, mas eu preciso de a tal autoridade da internet, de dizer que eu sei o que eu estou falando. Como que eu trouxe? Trouxe nas linhas retas. Entende como a gente vai trabalhando a imagem? Eu fiz um discurso aqui para vocês dentro da minha imagem. O que eu estou falando para vocês? Olha, eu sou uma pessoa objetiva, sei do que eu estou falando, sou uma pessoa criativa, vou chegar lá no brechó, vou falar para vocês, mas eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para entender, eu estou aqui para trocar. Então, aqui tá as formas redondas. Tá legal, gente? Me dá um sinal aí, onde que vê a... Olha, já temos 18 aqui. Deixa eu ver o chat. Gente, me fala aqui como é que tá. Tá tudo bem? Se tiver ruim o som, qualquer coisa, me avisa, tá? Por favor. Exato. Então, assim, ó, trabalhando essas linhas, vocês já estão sabendo um montão de coisa. Então, eu vou trazer agora para vocês um pouco dos contrastes, já que eu trouxe contraste também aqui no meu look, tá bom? O que é o contraste? O mais alto contraste é o preto e o branco, tá? Quanto maior o contraste, mais autoridade, mais... qual a palavra eu posso dizer? Mais firmeza, mais distância, mais contraste mesmo, né? Existe no look. Então, quem aí viu Cruella, né? Cruella é a
o próprio nome diz, é a própria vilania em si. E ela usa exatamente o preto e o branco. Dentro do que hoje a gente fala muito no Instagram, muito de que a gente precisa se posicionar, ser uma autoridade no que a gente fala muito da questão da autoridade. Eu já vou abrir para pergunta, tá, gente? Só concluir esse ponto aqui, a gente já vai trocar um papo. Legal. Então, o contraste eu trago sempre no meu look. É a parte que eu uso para me trazer essa autoridade, tá? Então, quando você precisa, por exemplo, trazer uma pessoa mais acolhedora, você tem um menor contraste. Por exemplo, deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Só um minutinho. A Natália tem uma dúvida. Então, hoje, né, ela disse que um aluno falou que não gosta de se arrumar. E ela queria que você falasse isso pra gente. Como, assim, a gente sabe que a imagem ela é muito importante, né? A forma que você se veste, a forma que você fala. E quando tem pessoas que não gostam de se arrumar, porque assim, não ligam. Então, ela queria, na verdade, eu também, como, assim, pode ajudar essa pessoa. Tá bom. Então, eu vou falar um pouco do meu testemunho, vou só concluir aqui falando das cores e texturas, só para eu não perder meu raciocínio, e aí a gente vai fazer um bate-papo legal. Então, porque eu já falei um pouco sobre a importância, né, falando da comunicação de uma maneira mais teórica, mas eu vou dar uns exemplos para vocês. Bom, então, o contraste, quando você vê, por exemplo, uma pessoa de alto contraste, né, acaba trazendo essa questão da firmeza, da vilania, da autoridade, onde vocês podem ver. Quando vocês veem, por exemplo, mocinhas, são sempre mocinhas da Disney, principalmente, tem sempre baixo contraste. O que é baixo contraste? Cabelo louro, pele clara, olho claro, tá? Então, eu, por exemplo, eu mantive o meu alto contraste aqui na minha raiz, tá? E trouxe um contraste menor da minha pele para minha base aqui, ó, para as pontas do cabelo. Ou seja, eu estou usando sempre, eu estou sempre ponderando. A gente nunca é só uma coisa só, tá? Isso aí, falando sobre cores, tá? Existem as nossas cores do nosso próprio corpo, como eu acabei de dar o exemplo, que isso a gente faz através da análise de coloração pessoal, que existem 14 cartelas, a gente fala das estações do ano. Eu, por exemplo, sou primavera brilhante, isso quer dizer que a intensidade da minha pele é minha principal característica. Eu tenho também a temperatura neutra para quente, por isso que o meu cabelo é um dourado puxado para o quente, tá vendo? E tenho uma profundidade menor, que são as 3 características da nossa pele. Isso a gente só define através do teste, tá? Que eu faço também. A questão da cor no look, a gente pode trabalhar as cores de maneira pensando elas individualmente, e isso a gente tem a psicologia das cores para pensar. Então, por exemplo, o amarelo é alegria, o laranja é criatividade, né? O vermelho é energia, é o feminino, é força. Ele também traz isso, inclusive, para a nossa mente, tá? Essa mensagem, ela é a resposta cerebral nossa, tá? E aí a gente pode também trazer elas, isso é fácil vocês verem, né? Elas individualmente, que vocês podem colocar no look, ou trazer elas combinadas. E isso a gente pode ver dentro do círculo cromático, que não entra branco e preto, tá? Porque branco são todas as cores juntas e o preto é a ausência de cor. Então, a gente tem o círculo cromático onde vai lá, tem as cores primárias, o azul, temos texturas. Então, por exemplo,
o amarelo, a gente tem o verde. Entre o amarelo e o vermelho, a gente tem o laranja. Entre o vermelho e o azul, a gente tem o roxo, são as cores secundárias. E aí, misturando, a gente vai tendo as cores terciárias e as cores quaternárias. Dentro desse círculo cromático que vocês colocando, hoje a ideia era fazer um bate-papo, né? Primeiramente eu ia até vocês, mas não foi possível, então eu não estou aqui nesse momento com o meu círculo cromático, tá? Mas se vocês jogarem aí na internet, vocês vão ver que ele são todas as cores, como se fosse um arco-íris, ao invés de estar no arco, ele é um círculo, tá? Dentro desse círculo, a gente consegue fazer combinações, e essas combinações também trazem mensagem em si. Então, por exemplo, se você faz combinações uma de frente para a outra, são combinações complementares, que aí por exemplo, o verde com o vermelho, ou o verde com rosa, porque o rosa só é a adição de branco no vermelho, né? Ou o azul com laranja, né? Ou círculo cromático, isso. Ou o roxo com amarelo. Então, esses são exemplos de combinações complementares. Essas combinações, elas trazem a criatividade, são combinações que são usadas por pessoas mais como eu posso dizer, me fugiu a palavra, mais extrovertidas, tá? Então, são combinações que, às vezes, pessoas mais elegantes não vão usar. Monocromático, tá super na moda, tá? Quer ficar elegante? Bota monocromático. O que é monocromático? Usar uma cor só. Bota o monocromático, então tudo de um tom só? Não necessariamente. Você pode ter vários tons de azul, por exemplo, né? Pode usar de uma maneira mais diversificada, tá? Ou então, o que a gente vê muito em filme, quer ver um filme que eu adoro, vejo muito com os meus filhos, que é só análogas, Monstros S.A. É um filme que fala de monstro para criança e que eles usaram a análoga... obrigada, Natália. Que eles usaram uma combinação análoga, justamente para diminuir esse espanto das crianças, né? Então, o monstrinho lá, o menorzinho, o Kowalski, ele é todo verde, com azul, ou seja, uma combinação análoga. E o Sullivan, que é o grandão, ele é esse tom de azul aí que a Natália está mostrando, com roxo, que também é análoga. E eles dois juntos são combinação análoga, que vem do estilo romântico, que hoje eu não vou falar sobre estilo, mas que o estilo romântico é um estilo que é mais acolhedor, né? É uma coisa mais empática, que dá menos medo. Diferente lá da Cruella, que queria o quê? Que provavelmente eles escolheram aquelas cores justamente por ser os dálmatas, mas eles enfatizaram o preto e o branco no look dela, junto com o vermelho, que é força, energia, para mostrar que ela era a vilã, né? E aí, bota aí o monocromático para mostrar, por favor, depois a gente... Ou complementar. Esses outros não precisa ver não, tá, gente? Esses outros são mais complicados. O que está ali de sombra... são as profundidades, tá? Que é mais adição de preto ou mais adição de branco na própria cor. Então, aí, ó, por exemplo, bota o complementar para mim. Complementar, eu adoro. A minha marca é justamente vinho com laranja. Na verdade, é análoga agora, mas eu adoro complementar. Antes era roxo com laranja, era um complementar que eu inventei. Bom, então, essas combinações, elas vão trazendo, e a gente vê muito isso nos logotipos das marcas, né? Então, não faz sentido, por exemplo, o Subway ser vermelho e o McDonald's ser verde. Por que o Subway é verde? Porque ele traz uma proposta
de vida mais natural, né? É um fast food mais natural. Já o McDonald's, ele tem a coisa do vermelho com amarelo justamente porque é o amarelo que traz a fome com o vermelho que faz a gente ir embora. Por quê? Porque o McDonald's é só que no Brasil é um lugar das pessoas irem ficar, né? Então, essas cores, a gente consegue trabalhar uma série de coisas, tá? Dá para a gente trabalhar falando só de cores. E, no momento atual, é uma questão muito delicada. Eu me lembro, quando eu estava fazendo o meu curso de consultoria de imagem, lá no SENAC, a gente estava tendo a questão do impeachment da Dilma, né? E uma jornalista, ela estava justamente com um blazer rosa, e que na hora que ela entrou no ar, esse blazer ficou vermelho. Então, ficou uma situação super complexa. E, sem entrar em méritos aqui de Lula ou Bolsonaro, o que eu acho, assim, que o marketing dos dois foi muito acertado foi exatamente a questão das cores. A gente, no primeiro turno, né, e até agora mesmo, a gente viu essa questão de, por exemplo, eu sempre palestro com o meu blazer vermelho. É algo importante para mim, é como se fosse a minha própria capa, né, que me dá força, que me dá autoridade, o meu blazer vermelho. Mas que hoje eu não ia vir aqui com o meu blazer vermelho. Por quê? Porque nesse momento não cabe meu posicionamento de A ou B, não sou nenhum dos dois, diga-se de passagem, mas que não deveria trazer para esse momento esse questionamento, né? Então, por exemplo, o meu marido, ele é gerente geral de uma unidade hoteleira. Ele adora usar vermelho, mas ele não tem usado justamente porque ele não pode se posicionar dentro do ambiente de trabalho dele. E esse marketing desses é necessário ganhar a blusa de um candidato para você demonstrar apoio a ele. Então, hoje em dia, a própria cor já fala por si, de que você é a favor de um ou se você é a favor de outro. Então, a cor carrega uma mensagem muito forte e que vocês precisam pensar muito nisso, né, na intenção, principalmente da cor, tá? Então, um exemplo, a Natália, com certeza a professora Natália, doutora, eu gosto de chamar ela de doutora, porque para mim é um orgulho ver uma mulher sendo doutora, né? Uma mulher que tem 3 filhos, formada em doutorado, isso para mim é um orgulho, é um motivo de inspiração, Natália. A doutora Natália aí pode falar muito melhor, mas se vocês começarem a reparar nos telejornais, o momento do tempo exatamente vem sempre uma cor muito forte, que acabou virando uma marca da Maju, né? Da Maria Júlia Coutinho. Ela trazer sempre essa cor forte. A menina do tempo, que eu me esqueci o nome dela, acho que é Jaqueline, hoje no jornal da tarde, né? O jornal Hoje da Globo, ela estava com um vestido laranja fortíssimo. Por quê, gente? Tem que prender aquela atenção. Você não consegue prestar atenção quem acha interessante a parte de falar do tempo, a não ser que você esteja viajando, que vai fazer um churrasco. Aquilo não é tão legal assim. Então, precisa prender a atenção. E o look é sempre bem diferente do que os próprios apresentadores, né? Salvo exceção a Maria Júlia Coutinho, a maioria dos apresentadores estão sempre muito neutros, né? Principalmente, por exemplo, a Renata, no Jornal Nacional, ela tem um estilo clássico, que depois uma outra oportunidade, a gente vai estar com vocês aí no campus, eu levando o brechó no qual eu atuo
fazendo com vocês um projeto que eu tenho, que é o Closet Charlotte, é o nome do brechó que eu atuo, Charlotte Brechó, já tem mais de 5 anos aqui na região oceânica em Niterói, e a ideia é levar para vocês uma curadoria minha, justamente para vocês terem esse acesso a uma moda circular, né? Vocês poderem fazer um look de maneira mais acessível, né? E aí, o que eu estava falando? Me perdi aqui, gente. E aí, o que acontece? A gente tem a questão mais neutra, né? De looks de cores mais neutras, de cores mais pastéis, né? Exatamente por quê? Porque você está vendo o tempo todo aquele apresentador ali, né? Então, a gente precisa estar sempre olhando aquilo ali, então é sempre mais complicado. Mas a Maria Júlia Coutinho, a Renata, agora eu peguei onde eu estava falando, né? Um outro momento eu vou explicar para vocês o que são os 7 estilos universais, que cada um de nós temos 3 estilos predominantes, tá? Mas, por exemplo, a Renata, no jornal hoje, ela tem um look que é sempre muito neutro, ela é clássica, né? Ela tem os elementos clássicos, por ter sempre esses tons neutros, mas ela sempre tem as roupas dela sempre tem uma modelagem ali mais diferentinha, tal, mas ela está sempre ali naquele neutro, né? E é muito legal a gente perceber as texturas também, tá? As texturas são muito importantes. Não dá para a gente pensar, desculpa, gente, mas eu vou ter que falar aqui, momento bomba. Não dá para pensar um blazer de malha para trabalhar, tá? Por quê? Porque o blazer é justamente a necessidade da gente trazer essa capa da autoridade, tá? Essa estrutura com um tecido mais firme que vai te trazer, olha, eu sei o que eu estou falando, sabe? Então, quando a gente pensa em um profissional, a gente precisa começar, fugir da malha, tá? Começar a usar ela de maneira mais pontual e mais estratégica do que usar ela como predominância, tá bom? Então, é importante a gente trazer outros elementos para a nossa imagem, tá bom? Então, quando a gente pensa assim, Júlia, mas é muito caro, por exemplo, um blazer mais barato numa Renner, por exemplo, hoje em dia está R$300. É caro, sim. Mas é por isso que consultoria de imagem, eu defendo que consultoria de imagem não é algo para gente que tem dinheiro, tá? Porque quem tem dinheiro tem para errar. Quem tem um orçamento menor precisa ser mais assertivo, precisa ser mais estratégico. Então, se você for comprar um blazer, tem que ser pensado a imagem que você vai passar, pensada na cor, ter uma modelagem de acordo com o seu corpo, né? Que ele tenha uma proposta de acordo com os ambientes que você vai estar. Então, aí que vem o brechó, que é a oportunidade de você comprar essas peças de melhor qualidade, tá? Umas peças mais clássicas, exatamente por um preço mais acessível, tá? Então, aqui, tem umas perguntas aqui. Gente, o que eu tinha para trazer para vocês, em termos de conteúdo, de explanação, era exatamente isso aqui, tá? Esses pontos que a gente precisa trabalhar. Eu vou dar uma retomada aqui antes de começar a responder. Então, eu falei um pouco sobre a importância da imagem no momento que você precisa, abrir a porta para trazer seu conteúdo, tá? Então, pensar na sua embalagem. Qual é a sua intenção, né? Para quem você vai vender o seu conteúdo, né? As embalagens são diferenciadas, tem embalagem lá de papel, tem embalagem de plástico, tem embalagem mais chiquezinha. Qual é a letra que você coloca? Quais são as cores? Então, o que você vai fazer? Isso em você. A sua imagem
é a embalagem do seu conteúdo, tá? Então, já respondendo a primeira questão, que vocês falaram, não gosta de me arrumar, não sei o quê. Será que não gosta ou ainda não sabe? Tá? Então, tem essa questão da gente não entender, não ter ainda muito consciência do que a gente é, do que a gente quer passar. Eu falo muito isso. O que a gente veste, primeiro está falando para você, tá? Depois falando para o outro. Muitas vezes a gente vai, por exemplo, na terapia, para a gente falar, a gente não está falando para o terapeuta, por exemplo, a gente está falando para a gente mesmo ouvir, não é verdade? Então, quando a gente coloca, por exemplo, eu toda segunda-feira aprendi com a minha madrinha, coloco algo vermelho. Por quê? Segunda-feira é cansativo, né, gente? Segunda-feira não é o melhor dia da semana, né? Então, o vermelho é uma cor que traz energia, traz força, que comunica para as nossas sinapses cerebrais justamente energia, força. Então, quando você vai falar, por exemplo, na televisão, ou que você vai fazer uma apresentação na escola, na faculdade, desculpa, é importante que você se prepare nisso. E que você se olhe no espelho e que você veja ali uma pessoa. Pô, essa pessoa está sabendo o que está falando, não é? Olha, vou tirar, por exemplo, aqui meu óculos. Já vira outra coisa, né? Já vira outra situação. Vou tirar aqui meu brinco. Já pensou eu chegar aqui sem brinco para falar com vocês? Como é que já não ia ser uma coisa diferente? Né? Vou prender meu cabelo. Já pensou eu chegar aqui para falar com vocês sobre o meu conteúdo que vocês já conhecem, que vocês já ouviram, que eu sei do que eu estou falando? Uma caneta na cabeça? Né? Já pensou eu chegar aqui assim, ó, sem um anel que me traz autoridade, anel na ponta do dedo, de malha, né? Que eu não tenho esse coisa aqui, ó. Ó, tô com uma blusa de malhar. Já pensou eu chegar aqui e falar com vocês assim? Não dá para tirar o batom, não dá para tirar a maquiagem, gente, mas a ideia seria essa. O que vocês imaginariam da Júlia se eu chegasse assim para falar com vocês? Não é bem diferente? Eu sei do meu conteúdo. Sem unha, sem fazer unha, tá? Sem fazer unha. Eu sei do meu conteúdo. Mas, de repente, vocês não iam dar ouvido, né? Vocês viram lá, eu toda produzida no podcast que eu fiz, na apresentação que a Natália fez. E aí chegou aqui, tô toda sem maquiagem, sem unha feita, sem um acessório, sem algo que eu pudesse falar para vocês. Eu vou botar o óculos que eu não enxergo, tá? Então, a imagem, o principal que eu quero que vocês pensem, vocês são profissionais, já são profissionais, porque estão se especializando para isso, da comunicação. Então, a sua imagem é a primeira comunicação, tá? É a primeira maneira que você se comunica. Primeira coisa, certo? Então, essa é a questão da imagem. Depois eu falei sobre a linguagem, a questão da linguagem não verbal, o que ela engloba, esses 97% que ela engloba, é o tom de voz, é o ritmo da voz, são as palavras que são faladas, os gestos e a sua própria imagem em si, tá? Então, a gente não tem que só pensar no conteúdo, no texto, você tem que pensar na oratória também, a oratória como um todo, tá? Eu falo alto, eu falo o tempo todo a mesma coisa. E aí vocês vão achar entediantíssimo, mesmo que eu esteja falando do mesmo conteúdo. Eu falo para dentro, eu falo afinado, né? Isso não quer dizer que você vai ser uma outra pessoa. Você vai se moldar o que você quer ser, tá? E aí vem como que a gente vai, quais são os elementos dessa linguagem não verbal, dessa parte visual da comunicação. São as cores, que você pode pesquisar sempre, eu sempre pesquiso, gente, em
pro velório da rainha de branco, ou chegar de amarelo, que é a cor da alegria, com certeza por dentro ela podia estar se explodindo de alegria. Tinha que estar de preto. Então, existem também os códigos de vestimenta que a gente fala do dress code. Não dá para a gente ligar a televisão e ver o César Tralli de chinelo, tá? O contraste. Tá? Então, o contraste. Quanto mais contraste, mais autoridade. Quanto menor contraste, mais acolhimento. Se eu estivesse falando aqui para, por exemplo, psicólogas, eu não ia falar de alto contraste. Eu ia falar sobre o médio, baixo contraste, tá? Linhas. Quais são as principais linhas? Linha reta, é o menor caminho entre dois pontos, menor distância entre dois pontos. Pragmatismo, objetividade. Linha envesada, criatividade, dinamismo, movimento. E arredondadas, círculo, acolhimento, empatia. Tá bom? E, por fim, as texturas. Gente, abre a câmera, quem for fazer a pergunta, eu acho mais legal. Professora, como podemos nos guiar, saber qual roupa? Eu não sou professora não, viu, Roberto? Qual roupa mais adequada para cada ocasião? Isso é um trabalho diário, tá? É uma consciência de si e uma consciência do que você quer passar, tá bom? É sempre importante. Outra pergunta. Quais combinações de tecido você indica para trabalhar numa empresa mais formal, sem jeans? Caroline, dá para colocar, por exemplo, um ponto de malha, tá? Mas essa malha, às vezes, por exemplo, você vai colocar uma calça de malha. Tem que ser uma calça estruturada, uma modelagem. Existem malhas bem firmes agora, né? Então, pode até ser uma coisa. Sempre pense, gente, no equilíbrio, tá? Então, a balança, ó. Então, por exemplo, eu estou num momento mais formal ou num momento mais informal, mesmo que seja em um ambiente formal, tá? Eu vou tender para qual lado, tá? Então, por exemplo, eu vou trazer mais autoridade ou mais acolhimento, tá? Eu vou trazer mais formalidade ou mais informalidade para o meu look. Então, nunca, por exemplo, Caroline, é um look todo de malha, né? Por exemplo, uma camisa de malha, uma t-shirt. Você pode colocar um blazer por cima, tá? Com um salto, sapatilha. Oi, quem tá falando? Não, finalmente, eu saí e voltei da reunião. Que agonia, Júlia, não conseguia falar. Aqui. Não, continue, por favor. Tá maravilhoso, estou adorando isso, vai. Não, é só agoniante para mim que eu não estou vendo nenhuma carinha. Então, isso para mim é totalmente novo, tá, gente? Então, Júlia, eu estou acostumada a dar aula para as bolinhas. É uma frustração desde a pandemia. Por favor, meus queridos, minhas queridas, abram a câmera para a Júlia poder ver o rostinho de vocês. Ela não vai julgá-los. Não, no final a gente abre. No final a gente abre e faz uma foto, tá? E aí... Natália. Precisa abrir agora, não. Uma pessoa falou aqui do órgão público. Qual modelo de calça pode substituir a alfaiataria? Ai, Carol, olha, deixa eu te falar. Olha, o abençoado aqui. Hoje depende do ambiente que você tá? Tatal! Vem pra cá. Tatal. Pode ser uma pantalona, tá? Ou uma calça flare, mais dessa malha mais grossa que eu te falei, tá? Mas, assim, a alfaiataria tá super em alta,
tá? Mesmo sendo de malha mais encorpada, você pode ter um modelo de alfaiataria, tá? Que vai te ajudar a trazer mais para clássico, mas isso vai muito do ambiente. Aí é uma dica, dar uma bisbilhotada, tá? Uma coisa super importante que eu vou falar para a Carol, mas para todo mundo que eu esqueci. Vista-se hoje como você quer ser visto amanhã, aonde você quer se chegar amanhã. Então, se hoje eu sou estagiária, mas eu quero ser efetivada, eu vou olhar para quem? Para as estagiárias que estão indo de malha e tênis, ou eu vou olhar para jornalistas que estão lá onde eu quero chegar? Tá? Se eu já sou jornalista, eu quero chegar à editora, vista-se hoje como editora. Sabe por quê? Porque você está comunicando que você já está pronto, mesmo que não esteja, tá? Então, pareça, vista-se para parecer até ser, tá? Isso é muito importante. Não vem Shein, não. Não vem falar da Shein aqui, não. Por que, gente? Eu já ia comentar. Toda uma questão. Então, o que você acha de uma empresa grande como a Shein está fazendo tanto sucesso aqui no Brasil? Não sei se a Shein é vista como empresa. Mesmo assim, é só pesquisar aí no Google sobre a Shein. Ninguém sabe onde é, não sabe qual é a mão de obra. Opa, da onde vem, tá? Mas a questão... Eu não posso também ficar falando só da Shein e não falar também, por exemplo, de uma Riachuelo, de uma C&A, que eu também compro, mas que não tem qualidade, né, no tecido, que é uma fast fashion, que você paga um valor alto, né, e que não tem qualidade, né? Então, assim, você consegue ter coisas de uma qualidade melhor, não marca, tá? Qualidade de tecido, tá? Sem ser tão barato, tá? Pode comprar na Shein, mas tenha consciência do que você está fazendo. Letícia, qual seria a roupa mais adequada para trabalhar em público? Geralmente, órgãos públicos são... nesse ponto, os meninos acaba sendo mais fácil, né? Porque ou é isso ou não é, né? Então, por exemplo, camisa de botão com calça social. Então, o homem acaba sendo mais fácil o dress code nesse ponto do formal. Mas as mulheres, importante você olhar as outras, não ter formal, gente, não tem decote, tá? Não... Quanto menos detalhe, melhor. Né? Evitar estampas muito escalafobéticas ou que tenham muita informação numa mesma estampa. Vocês podem pesquisar sobre estampas clássicas, não tem o pé de furo, a própria listra, tá? o poá, que são as bolinhas. Dentro do formal, a gente vai para o estilo clássico. Um lugar que eu gosto muito de pesquisar para ter inspirações e até uso com as minhas clientes é o Pinterest, tá? É muito legal vocês olharem lá. E pensem em comprar 1, 2 peças boas, que caiam bem, e que façam uma paleta ali dentro das cores que você gosta. Então, por exemplo, Júlia, eu gosto muito do verde. O que o verde combina? Dentro do ambiente formal, por exemplo, vamos combinar o verde com os neutros. É muito legal nesses ambientes você combinar, usar o preto, ao invés de preto, usar azul marinho, porque te dá mais combinações. Mais tá? O preto fica muito bonito com creme, fica muito bonito com rosa claro, fica muito bonito com azul claro, desculpa, o
o azul marinho, né? Fica muito bonito com creme, com rosa claro, com verde claro, com azul claro, o próprio lilás vai para o análogo, tá? Então, é bem legal você fazer, trocar o preto pelo azul marinho, uma ótima orientação, tá? E usar menos detalhes, né, quando pensar eu vou pensar na minha roupa para trabalhar. Então, pense em peças que têm menos detalhes. Que é isso, Júlia? Porque às vezes a gente pega uma peça, ela é listrada, a estampa é listrado com borboleta, com flor, aí tem um strass e uma renda. Você vai usar uma, duas vezes, você mesma vai enjoar. Entendeu? Agora, se você tem uma peça coringa, como, por exemplo, uma calça pantalona preta, uma calça de alfaiataria azul marinho, filha, você está feita. Vai trocando as blusas, colocando peças lisas em cima, joga um lenço estampado, outro dia um colar, uma bolsa colorida, troca, coloca sapatilha, coloca sapato alto, e por aí vai. Use uma base que você vai usando, que você vai trocando. E não esqueça da saia, tá? Eu acho lindo saia formal. Saia mais formal. Roberto, professora, como podemos nos guiar para saber? Aí eu já respondi, pode ir tendo... Guilherme perguntando, está pedindo dicas para plus size, tamanho plus size. Olha, tem uns caras muito legais de plus sizes que eu sigo, vou postar lá no meu Instagram. Meu Instagram é estilo Júlia Tour, estilo com E mesmo, tá? Eu sigo eles, tem umas coisas muito legais. A questão do plus size, algumas coisas que a gente tem que pensar, tanto para menino como para menina, tá? Lembra das listras? Lembra das linhas? Então, se você é plus size e você não quer aumentar a sua silhueta, então você vai pensar em não usar redondos, né? Você vai pensar em colocar coisas que te coloquem linhas, tá? Coisas que te coloquem mais longilíneo. Então, por exemplo, a terceira peça é maravilhosa, tá? Para isso. Por quê? Ela traz a linha reta aqui. Então, tá aqui, ó, joga um blazer, tá? Mesmo que não seja o dress code, isso é muito legal. Cores claras aumentam, tá? Então, se você colocar, por exemplo, se você for maior em cima e coloca uma peça clara em cima, o que vai acontecer? Você vai ficar muito maior em cima e ainda menor embaixo, com uma peça escura embaixo. Júlia, mas eu quero usar claro. Então, usa monocromático, tudo claro, tá? Se você pensar na sua silhueta, tá? Imagina que... Deixa eu botar aqui. Vou botar aqui a parte do Google, só para mostrar que eu tenho uma garrafa do Google. Se você pensar que a sua silhueta é a minha garrafa aqui, toda vez que você põe uma intervenção nela, botei uma blusa com um cinto de uma cor e uma calça de outra cor, exemplo, tá? Para poder pegar o masculino e o feminino. Toda vez que tem algo horizontal, seu olhar para. Vou tirar o Google. Imagina que eu estou com uma blusa de uma cor e uma calça de outra cor. Seu olhar para. Agora, vamos dizer que você coloque tudo de uma cor só. Aí é longilíneo. Aí vamos dizer que você coloque uma terceira peça, tá? Então, você vai trabalhar bastante aí com as cores, tá? E com as peças. Então, por exemplo, eu já sou muito alta. Então, se eu saio assim, do jeito que eu tô agora, calça preta, com blusa preta, é uma linha preta, né? Agora, se eu coloco uma blusa, mesmo que seja branca, tá? Para vocês não verem a lista. Era isso que eu queria fazer com vocês aí, por isso que eu queria ir até vocês. A gente vai ter esse momento, se Deus quiser. Se eu coloco uma blusa branca, ó o que acontece.
Aonde para o olhar? Aqui. Deu para entender, gente? Deu para entender? Então, cores claras aumentam, cores escuras diminuem. Então, se você tem a parte de baixo maior e a parte de cima menor, você vai buscar um equilíbrio. Então, você vai botar o escuro embaixo e o claro em cima. Se for ao contrário, aí você faz ao contrário. Ou monocromático, tá? E aí põe um ponto de cor aqui ou ali. Tá certo? A gente tem os tipos físicos que a gente vai... Tem muita coisa, gente. Tem os tipos físicos que o pessoal fala, né? É uma ampulheta para a mulher e o trapézio para o homem, tá? O que eu defendo é a gente pensar na intenção, tá? Então, se você pensar, por exemplo, na Kim Kardashian, com aquele bundão enorme, não era para ela botar um vestido ultra mega colado na bunda e bege. Mas aí, qual a intenção dela? A intenção dela é justamente vender as curvas dela. Então, ela fez certinho. Ela apertou ali, ó, fez e evidenciou com a cor. Estampas menores diminuem. É basicamente assim, se você tiver uma listra bem largona, a sua mente inconscientemente começa a contar. Tem bolas grandes, muito grandes, você acha que você consegue contar. Agora, se são bolinhas muito pequenininhas, você nem tenta. Tá? Então, a gente acha que é o contrário, né? Que o grande vai diminuir. Não. Estampas pequenas, elas diminuem e as estampas maiores aumentam, tá? Foi? Tenho visto homens trajados de calça social, tênis e blazer. Não acho um visual legal. O que a senhora acha? Senhora, eu já sou senhora, né? Mas não precisa chamar de senhora. Roberto, o que acontece? Esses homens, por exemplo, outro dia, quem postou... eu vi o Joel, né? Alguns já devem acompanhar. Ele estava com um visual... Você olha assim, pô, tá super formal, né? Não. Estava num estilo clássico, usando do estilo clássico, colocando tênis. Gente, botou o tênis esportivo, não é mais formal. Você tá de terno, mas botou o tênis, não é formal, tá? Você tá de salto alto, escarpão, tá de sapato social masculino, colocou uma blusa de malha, é informal, tá? Então, tem esses predominantes, tá? Que não tem como trazer essas duas características do informal e do esportivo, não tem como transitar, que a gente fala, tá? Como a opinião de sapatênis, informal. Se é um ambiente formal, como a gente está falando aqui, tá? Não tem como trazer. Vou dar o exemplo de novo do meu marido. O meu marido trabalha totalmente formal. De segunda a quinta, ele vai de sapato social, de sola de couro, terno completo com colete, tá? Ele não tem usado gravata. Depois da pandemia, a maioria dos ambientes tiraram a gravata. O que permaneceu é muito na área do judiciário, tá? Mas a maioria das empresas aboliram a gravata, tem usado o costume, que a gente fala, que é o blazer com a calça, sem gravata. O que o Joel estava com um traje completo, é o terno completo, blazer, colete e calça, que é o que o Estênio da novela nova tá usando, mas sem gravata, tá? Para diminuir um pouquinho. Agora, de tênis, não dá para você ir em um local formal, tá? Não dá para você estar dentro do ambiente do judiciário, numa esfera formal. Agora, o sapatênis. O sapatênis combina com uma calça de sarja, tá?
pode colocar uma camisa de botão, eu até indico, gente, meninos, camisa de botão, coloca a camisa, tá calor, Júlia, eu vou botar de manga curta. Não põe, gente, bota a camisa social e dobra. Tem várias maneiras de dobrar, mais informais ou mais formais, vocês podem ver na internet, tá? Pode trazer ela até aqui em cima, deixar o punho mais para cima e dobrar a parte de baixo, ou dobrar ela toda juntinha, que fica mais formal, tá? E aí, com o sapatênis, combina também a camisa polo, tá? Então, meu marido, por exemplo, usa sapatênis, calça sarja e camisa polo para trabalhar às sextas-feiras, bom? Mas isso, gente, tem que ver o ambiente, tá? Sempre. Você tem que ver o contexto, da mesma maneira que vocês, quando vão fazer um texto, vocês veem o local que vocês estão falando. Respondi a sua pergunta, Lucas? Qual seria o look que você faria com o sapatênis? Outro dia eu quase morri, gente, com meu marido, por mais que ele tenha... já vou responder. Por mais que ele tenha uma consultora em casa, gente, ele outro dia botou uma bermuda de basquete que ele tem, que eu odeio, que vai depois do joelho, com o sapatênis. Eu só vi quando ele já estava na casa da minha avó. Ainda bem que ele foi só na casa da minha avó, mas eu quase morri do coração. O colete de lã já está ultrapassado, mas está voltando o colete junto com o terno, tá? Colete fechadinho junto com o terno. Bota na travessia o Stênio, o personagem Stênio está usando só esse tipo de look, e o Joel, nas redes sociais, estava com um terno todo azul. Então, tenho visto ele uma alternativa, assim, para ficar descoladinho, eles botam o colete fechadinho, para mostrar que é diferenciado, mas sem a gravata e o tênis. Quem usa também muito colete é o Tito, Felipe Tito, tá? Então, são pessoas legais para vocês irem acompanhando. E aí, gente? Ficaram empolgados aqui, Júlio. Lucas, então, várias observações sobre o sapatênis do time oversize. É legal isso, gente. O que eu quero que vocês não esqueçam. Imagem importante, é o seu rótulo e qual é a sua intenção. Ainda mais aqui que temos jornalistas e temos publicitários aqui também. Os publicitários são mais descolados. São. É outro time. Mas houve não sei se eu posso falar de relaxamento, mas essa tentativa de trazer maior descontração ao ato de jornalismo também, né, nos últimos anos. E aí a gente vê o figurino da Globo, por exemplo, saindo, né, um pouco daquela seriedade para algo mais leve. Eu queria muito uma pergunta que vocês deem a sua opinião. Eu queria muito entender o porquê as mulheres do jornalismo da Globo não usam sapato fechado. Elas só usam sapato aberto. Tão de blazer e tão de sapato aberto. Eu tenho um Eu não tinha reparado, eu juro para você, Júlia. Eu não tinha reparado que elas não usam sapato fechado. Seu cachorro cansou ali, ó. Fez uma badinha aqui. Eu entrei em casa agora, depois do engarrafamento monstro. Imagina. Gente, eu adorei as interações de vocês, adorei, espero ter contribuído. A promessa é dívida, eu estou prometendo a Júlia levá-la, até porque eu acho que ela é maravilhosa no trato, assim, de falar, e eu não tinha visto ela falando com alunos. Eu adorei a experiência, Júlia, assim, foi muito bom. Que bom, vindo de você, um elogio tanto. E eu quero levar a Júlia ao campus. Eu não levei hoje, tinha uns alunos que estavam se arrumando para mim, mas eu falei, olha,
A Carol falou que bate-papo incrível, já que era dinâmica presencial. A Vanessa disse que amou. Vou levar, mas não vou monopolizar a Júlia para o jornalismo, não. Já prometi ir lá para o gestor do campus que eu vou levar ela com brechó. Ah, Jade, muito massa. Quero muito ir quando ela for ao campus. Já fizemos propaganda, Júlia. Agora todo mundo aguardando. A Júlia vai com brechó. Já conversei lá com o gestor para deixar o brechó lá para vocês poderem comprar as peças também. Né? Deixar ter a venda lá no... Isso é importante, né? Vocês vão olhar assim, vão montar os looks, vão querer levar, né? Já conversei com o gestor e estou combinando com a Júlia aqui o melhor dia para ela ir. Isso, vai ficar um pouco corrido, gente, porque eu estou me mudando para São Paulo. Vou manter essa base aqui em Niterói, mas o meu marido já está lá em São Paulo, então já estou vendo escola, já estou vendo apartamento. E é super legal também, porque acho que eu vou estar bebendo da fonte, né? Muita coisa lá para trazer para o pessoal daqui. Mas eu já deixei o Instagram da Júlia, então, né? Sigam a Júlia, as dicas que a Júlia coloca lá no Instagram dela. De vez em quando a Júlia faz umas lives também, né? A Júlia trabalha, ela faz a consultoria, tá, gente? De imagem. Vale muito a pena. Então, vocês que estão para entrar no mercado de trabalho, Júlia faz consultoria de imagem. Eu não sei se agora está fazendo online, Júlia, faz só presencial, acompanha nas compras, né? Fala um pouquinho aqui para gente. Agora falando um pouco mais do meu trabalho, por que eu falo, eu levo o nome do estilo consciente? É o método que eu criei justamente para que as pessoas entendam que você pode usar o que você tem, né, ou transformar em dinheiro para você comprar mais assertivamente, comprar melhor e comprar mais barato, né? Dentro do brechó. Eu tenho um e-book que estou para lançar, espero poder levar para vocês, que é exatamente como desapegar e ganhar dinheiro, né? Então, é uma relação proporcional. Quanto mais tempo você investe para vender, mais você ganha. E aí você tem algumas opções, dentre elas colocar consignado no brechó, como é na Charlotte Brechó, onde eu atuo, né? Como consultora. A gente entrega, tá? Manda também. Então, pode seguir também a Charlotte, com 2 T's, _ brechó. A gente já está com mais de 5 anos, tem mais de 10 mil seguidores. Fomos finalistas no Sebrae Mulher regional, né, de toda a inovação que a gente está trazendo lá. O que eu faço com um profissional? É exatamente esse trabalho de você pensar qual é a sua intenção, né? E aí pensar mais ou menos uma fórmula de estilo, tá? Então, qual é a sua fórmula de estilo, né? Então, qual é aquele uniformezinho que você vai usar? Qual é a paleta que você vai usar, né? Eu citei o meu caso aqui, que eu sempre tenho o preto e o branco. Isso facilita muito na hora de comprar roupa e de fazer os próprios looks para ter o sonhado armário mais inteligente, tá? Então, eu tenho um serviço presencial que é de se jogar no armário, tá? Da gente olhar tudo e eu fazer exatamente essa categorização do que você tem, que é um diferencial, né? Uma coisa que ninguém faz, é falar, isso aqui você pode vender, isso aqui você pode vender mais caro ali, ou isso você tem mais liquidez se vender de tal forma, ou vamos manter isso, vamos manter aquilo, vamos fazer aqui e tal. Esse é o meu produto mais barato, tá? E menos de R$100, está na promoção, tá? De lançamento. E tem também 3 sessões para a gente fazer esse caminhozinho de definir como que você vai se comunicar, qual o seu ruído de imagem. Então, por exemplo, eu tive uma cliente que é uma advogada que ela chegou para mim e falou assim, Júlia, as minhas clientes que chegam, elas não têm dinheiro para pagar, eu preciso me comunicar de uma maneira que chegue cliente que possa pagar. E aí a gente foi fazendo todo um trabalho aí, inclusive os publicitários estão aí, né, de definição de cor, definição de logomarca junto com ela, tá? Para a gente fazer essa balança, né, que eu sempre falo, que vai, uma pitadinha daqui, uma pitadinha dali, e o que vai tender para qual lado, de acordo com cada momento.
que são 3 sessões, tá? E a gente consegue fazer isso dessa maneira. O meu objetivo não é vender marca, levar cliente para a loja para ganhar comissão, esse não é meu objetivo. O meu propósito de vida é ajudar os empreendedores, né, principalmente as mulheres, que é meu foco, de trazer a imagem de uma maneira simples e gastando pouco. Muito bom. Obrigada, Júlia. Né? Assim, cansada hoje, acho que vocês devem ter percebido. Eu passei o dia, fui na rua, fui à rádio hoje, fechar algumas parcerias, agora que eu estou na coordenação lá da Central de Jornalismo. Mas eu queria tanto ter essa conversa, te trazer. Eu te falei, eu tinha prometido, e eu estou o semestre inteiro vendo a oportunidade de te trazer. E assim, apesar de ter sido à distância, foi maravilhoso. Eu só tenho a te agradecer. Eu vou te mandar lá com muito carinho o nosso certificado, né, de participação aqui na Estácio, falando com nossos alunos jornalistas, esperando aí, né, a sua afirmativa para te trazer ao campus, te apresentar todo mundo aqui no campus. No nosso campus fica dentro de um shopping, acho que é uma coisa que tem que ser anunciada lá, né? E os alunos de jornalismo já te conheceram, poderem te conhecer pessoalmente, mas agradeço muitíssimo a sua disponibilidade, a sua boa vontade, o seu carinho, né, em passar essas dicas. Sigam a Júlia, recomendem a Júlia, tá? Se quiserem também, fechem serviço com a Júlia, porque vale muito a pena. E é isso, né? É só agradecer a vocês também, né? O pessoal foi entrando aos poucos, eu te falei, Júlia, eles vão assim, são assim, ficam com as bolinhas. Eu pedi agora para vocês abrirem a câmera, por gentileza. De novo, até um mise-en-scène aqui. A titia pode tirar um print de vocês aqui. A titia. A titia tá cansada. Cadê Vanessa? Vanessa é super estilosa. Um Black Power aí. Cadê? Estou vendo aqui na tela Luiz, Larissa, Luá, Daniel, Henrique, Ana. Letícia, cadê Letícia? Letícia é super estilosa também. Letícia tá por aí ainda? Jade. Ó, o Sérgio entrou também. Tava brincando. Oi, Roberto. Sérgio que estava brincando comigo. Eu vou na palestra, nem gosto de me arrumar. Eu falei, eu também não gosto, mas às vezes a cliente chega, por isso que eu falei, você já tinha comentado isso comigo, né? Às vezes o cliente chega para você e fala, não estou acostumada a me arrumar, não gosto de me arrumar. Mas não é o se arrumar, né? É o cuidar, né, do nosso cartão de visita. É estar pronto também, né? Daquilo que pronto, ainda mais na rede social, já pensou? Eu tenho que pegar, às vezes a gente está eu tenho que pegar para fazer a consultoria dela. Ela foi falar, veio dar aula aqui, veio dar aula aqui em Niterói, no projeto Mulher Líder. Ela falou, não sei o que, é super top, vocês conhecem mais do que eu. Aí, quando a gente terminou, a gente foi, conversou dessa, a gente foi lá no Caneco Gelado do Mário, venham conhecer o Caneco Gelado do Mário, uma delícia. Aí, daqui a pouco, ela tirou a blusa que estava em cima e falou assim, menina, por que você não estava assim? Tá linda! Por que você não estava assim? Ai, eu queria estar mais fechada, não sei o quê. Eu sou uma mistura, assim, porque eu sou professora, mas eu sou publicitária, é uma confusão, são tensões. Aí ela olha meu joelho, que é aquele brinquinho que você falou, olha, você tem estilo romântico, aqui é cheio de coraçãozinhos, de redondinhos. É isso, tem um olhar assim super atento. A Jade toda linda. Roberta, não fecha a câmera não, que eu vou tirar o print agora, volta aqui. Só tem esses, então tá. Eu já vou colocar o link, tá? É porque eles ganham hora, eles têm isso também, né? Ó, tô tirando aqui, 1, 2, 3 e... Opa! Eles ganham horas, viu, Júlia? Isso é agoniante, né? Mas depois a gente sente falta.
Depois passa. Esses dias eu tive um aluno conversando com eles, eu tive uma que veio aqui em casa também, que saudade da faculdade, da época que eu tinha que ficar catando hora, que eu tinha que me preocupar com o TCC. Agora na vida profissional é só tiro, porrada e bomba. A titia aqui ainda passa a mão na cabeça de vocês, ó. Vocês estão velhinhos, eu passo a mão na cabeça de vocês. Certificado, hein? Não deixa para o final do curso, não. Pega o certificado logo. Isso tá bom, aí. gente, ó. Obrigada, Ju. Marcaram uma maravilhosa às 22 horas hoje, então vou comer alguma coisa para poder ir para essa reunião às 22 horas, que sábado de manhã tem evento com a Carla Tavares, então tem que estar lá. Tá bom? Vai ter evento em Niterói? Ela vai fazer um evento sábado de manhã. Gente, eu tinha me desligado desse evento. Sábado é dia dos professores, né? Vai ser um evento para as mulheres lá. Então tá bom. Me manda os looks, tá? Pode mandar. Tchau, gente. Olha, Júlia, seu direct vai ficar cheio. A Carol, eu amei muito. Obrigada, Nath e Júlia. Ó, manda um look, posta um look lá no Stories e marca a Júlia. Júlia, olha o meu look aqui, ó. Vamos marcar a Júlia. A gente faz um lookzinho, tira a fotinha lá no Stories. Ó, Júlia, montei o look. Pensei nisso, pensei naquilo. Era tal local. Me conta, tá bom? Um beijo, gente. Beijo, já deixei o forms aí, tá? De presença, gente. Vamos assinar o forms de presença, por favor, tá bom? Valeu, professora. Gente, Júlia, depois essa palestra vai ficar lá no nosso canal da CJ. Assim que eu postar, Júlia, eu coloco para você o link também, tá bom? Obrigada, tá bom. meus amores. Amanhã tem mais fechando a nossa programação. Será que o jornalista vai ser substituído por um algoritmo? Vamos saber amanhã se vocês serão substituídos ou não. Eu mando lá nos grupos. Beijos!